Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa do Desenvolve Vale. Você já se aposentou? Pretende se aposentar? Hoje nós vamos falar desse tema, um tema importante, porque quando a gente é mais novo, você acha que nunca vai precisar chegar nessa pauta. E é importante começar desde cedo, saber como funciona, principalmente num país como o nosso, que sempre arruma um jeito de jogar a aposentadoria lá para frente. Quando você vai ver uma nova lei, já mudou, já não é mais assim, e é muito difícil nós, leigos, nos mantermos informados. Por isso, a importância de um profissional. Hoje eu estou com uma especialista aqui, doutora Shirley Prado, advogada previdenciarista. Doutora Shirley, seja muito bem-vinda ao programa do Desenvolve Vale. Muito obrigada. Doutora Shirley, você que é uma especialista, né, na Previdência. Quando se fala em Previdência, eu acho que, assim como na minha cabeça e na de muitos, só se pensa em aposentadoria. O que vem a ser de fato uma preocupação de um cidadão com a sua Previdência? Primeira coisa que esse segurado, né, porque todas as pessoas que fazem as suas contribuições, a gente, né, tem o título de segurado. Certo. Todas as pessoas que têm uma remuneração, ele já é um segurado obrigatório. Certo. Tá? Então, No caso, todos os CLTs, né? Não todos os contribuintes, os autônomos. Os autônomos que contribuem. Que contribuem. Certo. Então, a partir do momento que eu tenho uma remuneração, eu sou uma contribuinte obrigatória. Então, ali eu tenho o segurado, que é o CLT, eu tenho o MEI, eu tenho o empresário, eu tenho o autônomo. Mas o MEI, se ele tem a empresa dele, que é o MEI, Isso, microempreendedor. Microempreendedor individual, ele tem que tomar a iniciativa de recolher. Isso. Porque se ele só abrir a MEI, ele não está contribuindo. É importante o pessoal saber isso. Porque Perfeito. você entra lá no portal, você se inscreve e ali você abre a sua MEI. No entanto, mensalmente você tem que imprimir lá as MEI, né, que aqui é das, você tem que efetuar o pagamento. Certo. Agora, se você não pagar, além de você não ter ali todos os recursos, né, os benefícios que esse tipo de enquadramento concede ao microempreendedor, porque ali ele está recolhendo o INSS, o ISS e o ICMS. Perfeito. Agora, se ele não recolhe, ele está com uma dívida ativa. E se ele precisar de um benefício, ele vai estar, né, com a perda da qualidade de segurado. Perfeito. Por isso que é importante ouvir um contador também para poder fazer as contribuições corretamente. Corretamente. Mas assim, hoje, quem contribui, acho que o maior número de pessoas são os CLTs, né? Ou não mais? Não mais, porque como as pessoas perderam, né, os seus empregos, então tem um crescente muito grande da questão do empreendedor. Mesmo aqueles que não sejam MEI, o MEI eles, né, explodiu, porque ele começou para tirar até a informalidade, aquelas pessoas que não contribuíam, e hoje tem um leque muito grande, né, através do CNAE, muitos profissionais conseguem trabalhar com o MEI. Tá certo. Mas você também tem o outro enquadramento, né, do Simples Nacional, que tem outro leque ali. Então, muitos empresários, eles precisam ter essa consciência das contribuições. Né? Muitos vão pelo prolapório e outros pelo lucro. Tá, então, imaginando que hoje a pessoa começou a contribuir, para o nosso telespectador, qual é o prazo, como é que estão as regras atuais para direito à aposentadoria? Todas as pessoas elas podem contribuir, até quem não tem remuneração, que é o facultativo. A partir dos 16 anos, então você já pode contribuir como facultativo. Então, o estudante, a dona de casa e o desempregado. Tá. Qual é a diferença? Eu não tenho obrigação. Então, quando eu me aposentar, eu não tenho que fazer comprovantes, não preciso comprovar nenhuma atividade laborativa, porque eu não tinha obrigação. A partir do momento que eu comecei a ter o meu primeiro emprego, eu tenho que saber, se eu sou CLT, quem vai fazer o meu cadastro é a empresa. Então, eu já fico mais tranquila. Não, eu sou um empreendedor. Eu tenho que saber qual o código correto que eu vou efetuar. Porque para cada código tem um valor. Se eu sou um autônomo, eu tenho que contribuir no mínimo sobre 20% do salário mínimo. Certo. E ali eu tenho direito a vários tipos de benefício. Agora eu quero contribuir com 11%. Mas a pessoa está desempregada, ela pode contribuir. É facultativo. Facultativo. Isso, facultativo. Isso não importa a idade. Não importa a idade. E é o ideal que isso aconteça para ela não interromper o prazo dela. Não perder a qualidade de segurado, para caso ela precise de um auxílio-doença e para ter o tempo de contribuição. Certo.
né? Porque tudo nós temos carência, que nem um convênio médico, né? Você precisa, para ter o direito a um benefício, você precisa de ter uma carência. Para eu poder receber um auxílio-doença, eu tenho que ter a carência de 12 meses. Mas mesmo com carência, os convênios médicos às vezes dão trabalho para aprovar. Isso. Eles sempre acham aquela cláusula lá, o cidadão está no hospital, está ruim, tem que acionar advogado. A gente sabe como é que são esses convênios também. Mas precisa ter fiscalização desses convênios, né? Não precisa. Mas com relação aqui, voltando à nossa pauta, é só um parênteses. A pessoa pode contribuir, então, como autônoma, pode contribuir mesmo não tendo nenhuma atividade e dentro da empresa já vai ser obrigatório. Já vai ser isso. A responsabilidade é da empresa. Certo. Né? Da mesma forma que eu sou uma contribuinte individual, sou uma autônoma e eu presto serviço para você. Você é a tomadora de serviço. Você tem a obrigação de reter 11%, que é onde entra o RPA. O RPA. Isso. É autônomo. Isso. Então, assim, quanto eu presto serviço para a pessoa física, a obrigação do recolhimento é meu. Tá certo. E até mesmo, se a empresa recolheu lá os 11% e não for o suficiente, eu tenho que fazer a complementação. Senão eu também, né, estou recolhendo com valor inferior ao salário mínimo e não vai ser reconhecido. Perfeitamente. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Estamos aqui conversando com a doutora Shirley Prado, falando de um tema extremamente importante, que é a questão de aposentadoria sobre contribuição previdenciária. Voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta com a doutora Shirley Prado, ela que é advogada especialista no direito previdenciário, que trata das aposentadorias e outras coisas, porque a aposentadoria todo mundo sabe que um dia vai chegar lá. Mas, doutora Shirley, quais são os benefícios, além da aposentadoria, que é importante a pessoa estar ali cadastrada como um segurado, né? Isso é muito importante, porque nós temos os benefícios por incapacidades, Tá. que é o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez e o auxílio-acidente. O auxílio-acidente é somente para as pessoas que trabalham no regime CLT. Tá. Agora, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez é para todos os segurados, mesmo os facultativos. Perfeito. Tá? Então, se você não fizer suas contribuições corretamente, e nós temos essa questão da carência, você começa a contribuir, os primeiros 12 meses é carência. Aí depois você começa, se tiver alguma doença antes de você completar a carência, é chamado de pré-existente. Por isso a importância de você contribuir corretamente, na data correta. E um auxílio doença, por exemplo, é o período que ele está doente ou ele continua, vai depender da situação? Por isso que até mudou o nome. Porque às vezes as pessoas ficavam achando que só pelo fato de você estar com uma patologia, eu estou doente, eu tenho direito. E não, perfeito. É a incapacidade que aquela doença cause. Tá. Tem um exemplo disso, por exemplo? Tem. Eu posso simplesmente sofrer um acidente. No período da minha recuperação, Sim. eu vou ficar afastada. Mas uma hora eu me recupero. Perfeito. E eu volto a trabalhar. Tá. Se eu pegar o câncer, se eu ainda estou naquela fase inicial de um tratamento, eu consigo ainda estar, né, não estou incapacitada, se eu posso, estou no escritório. Então, exemplo, eu sou advogada, eu estou trabalhando no meu escritório, eu consigo trabalhar. Certo. Então, eu tenho uma doença que eu estou sendo tratada, mas não estou incapacitada. Certo. Vai chegar um momento que aquele tratamento vai me deixar debilitada. E ali eu tenho direito de entrar com o auxílio-doença, porque é aquela incapacidade que a doença me causou. Certo. E aí, esse auxílio seria um valor antecipado já da aposentadoria? Caso a pessoa não possa mais voltar a trabalhar? Seria já um cálculo de uma aposentadoria? Não, o auxílio-doença ele é 91% da média do seu benefício. 91%. 91%. Eu fiquei incapacitada temporariamente. Eu posso voltar a trabalhar? É um auxílio-doença. Não, eu não consigo mais exercer nenhuma função, eu não consigo trabalhar mais. Aí vai ser convertido numa aposentadoria por invalidez. Aí sim, a aposentadoria por invalidez, eu também não posso mais ter nenhum tipo de trabalho remunerado. Agora, doutora Shirley, a gente já conhece muitas pessoas que ficaram doentes, que passaram por esses problemas. E eles reclamam muito da demora para o perito do INSS avaliar. E aí a pessoa fica às vezes 3 meses sem receber um salário. Isso eu já vi de monte, né? Continua assim
ou o INSS está um pouco melhor? Em virtude quando nós tivemos aquele período do Covid, que teve que ficar tudo afastado, fechado, né? Começou a ter uma outra modalidade de perícia, que é o ateste médico, que é o documental. Certo. Para aqueles benefícios que a pessoa precisa ficar afastada até 180 dias, você consegue através de um documento, não passa por perícia. Você tem, né? Você entra no portal do INSS, junta ali o laudo, só que o laudo tem que estar muito bem elaborado. Hoje mudou um pouco as regras. Não basta só você falar assim, um atestado de tal dia, tal dia. Para que você possa usufruir do ateste médico, você tem que falar qual é a patologia, o CID, qual tem sido ali as limitações daquela pessoa, quanto começou e quanto o médico entende que vai finalizar. Você manda essa documentação, agilizou muito. Porque a gente via a pessoa que ficou doente e estou há 3 meses afastado e o INSS ainda não respondeu. Né? Porque daí fica com problema de saúde e fica sem o dinheiro também. Então complica mais ainda, né? Mas não é para todo mundo essa modalidade. A partir do momento que você está com uma situação muito grave, que você sabe que vai ficar além desse prazo, tem que passar por uma perícia. Ou o laudo não está muito claro, né? Ou eles olharam e viram que tem alguma coisa diferente. Aí querem confirmar. Aí eles mandam para uma perícia presencial mesmo. Esse é o problema, gente, da gente viver numa sociedade em que a confiança é baixa para tudo. Porque no Brasil, infelizmente, você tem pessoas de má fé também que tentam, de alguma forma, ter vantagens em cima dessas regras. E aí o governo tem que apertar em cima de uma minoria que tenta burlar a legislação, que tenta ganhar algum benefício indevido, e isso dificulta para todo mundo. É o problema do Brasil, isso é conhecido mundialmente, o Brasil tem esse problema, a gente um dia espera poder superar esses desafios, né? A credibilidade, e às vezes prejudica pessoas que ficam sem remuneração. É um absurdo, você tem que conferir se o médico é médico mesmo. Se o médico é, olha aí. Quer dizer, mas de qualquer forma a gente está vendo da importância dos telespectadores contribuírem, seja ele espontâneo, CLT, MEI, o que for. Ele precisa pensar nesses benefícios, porque ninguém sabe, uma hora pode precisar. Né? Ninguém é livre, infelizmente, de acontecer uma situação delicada na vida e prejudicar a renda da pessoa. Então, apesar que o governo paga muito pouco, mas é importante isso aí, é uma ajuda. Uma ajuda, né? Principalmente para as pessoas que, de repente, perdem seu ente querido, numa caso de uma pensão por morte. Os dependentes só terão direito se aquele segurado estava contribuindo, se estava na qualidade de segurado. E a pensão por morte, ela dá direito à esposa e filhos? Isso, os filhos menores de idade ou incapacitados. E a esposa é vitalício ou não? Aí hoje mudou também a questão das regras. Tá. Porque nós temos, de acordo com a idade da pessoa, primeiro você tem que ter as contribuições no mínimo 2 anos. Tá. Perfeito. Para que haja ali pelo menos 4 meses de pensão por morte para a pessoa. Tá? E para começar, você analisar se ela tem direito ou não. Ela vai receber só 4 meses de pensão? Se só tiver o relacionamento durante 2 anos. Ah, se o relacionamento tá. Isso, mas a pessoa tem que ter contribuído 18 meses, no mínimo. Perfeito. Depois, você tem ali, de acordo com a idade das pessoas, vai aumentando o tempo que ela vai receber. Mas é limitado. Você só começa a receber de forma vitalícia se você tiver 45 anos de idade. Perfeito. Nós temos um intervalo, estamos conversando um tema muito importante sobre aposentadoria e tudo mais, todo o modelo previdenciário aqui do nosso país. Vamos para um breve intervalo comercial, voltamos em seguida. Muito bem, de volta com a doutora Shirley Prado, que é uma advogada da área previdenciária. Doutora Shirley, o que mudou com a reforma da Previdência de 2019 para cá, que é importante o nosso telespectador saber? Antes da reforma, todo mundo sabia que se você tivesse o homem 35 anos de tempo de contribuição, a mulher 30, ele já se aposentava. Perfeito. Então, nós tínhamos a aposentadoria por idade, nós tínhamos a aposentadoria por tempo de contribuição e por invalidez. Com a reforma, não temos mais essa aposentadoria por tempo de contribuição redondinha. Nós temos agora regras de transição. Por quê? Porque agora é exigido idade. É exigido idade. E antes não.
você tinha o fator previdenciário. Então, o fato de você teve lá os seus 35 anos, o homem, foi com a sua carteira de trabalho ou então com os seus carnês e se aposentava. Certo. E aí nós tínhamos a questão dos valores na hora de receber, o fator previdenciário prejudicava. Tá. Foi excluído o fator previdenciário, então hoje nós temos as regras de transição. Nós temos 2 tipos de pedágio, os 50%, que ainda tem um pouquinho do fator previdenciário, porque nós voltamos à regra anterior. Se você faltava 2 anos, o homem 33 anos, em 2019, então faltava ainda 2 anos. Mas hoje o homem tem que ter qual idade para aposentar? Hoje, para essas regras de transição, Sim. nós vamos falar sobre os 35 anos de contribuição e a sua idade você vai somar. Tá. Então, são outros tipos de regras. A gente não tem obrigatoriamente uma idade. Ah, tá. Mas não tem que ter 65 anos no mínimo? É aposentadoria por idade. Ah, por idade. Isso. Ah, As regras de transição era aquela aposentadoria por tempo de contribuição Certo. que eles modificaram, Tá, perfeito. né, para entrar a questão da idade para somar. Tá, então hoje tem, além da idade, tem a contribuição, período. Isso. Então, nós temos o pedágio de 50%, nós temos o pedágio de 100%. O que é o pedágio? O pedágio se lá em 13 de novembro de 2019, faltavam esses 2 anos. Ah, certo. Então, você iria completar os 2 anos, mais que seria os 50%. Perfeito. Tá? 100%. Quanto tempo que faltaria para completar os 35 anos? Então, faltava 5. Então, eu completo 5 mais 5. Então, a gente tem um cálculo para a pessoa poder receber. Nós temos a aposentadoria progressiva, que aí diminui um pouco a questão da idade. A mulher não precisa ter os seus 62 anos, mas ela tem que ter os 30. De e contribuição. Aí, contribuição. E esse ano, porque vai aumentando de 6 em 6 meses, até completar os 62 anos, esse ano é 59 anos. 59 anos. Isso. O homem tem que estar com seus 35 anos de contribuição e 64 anos. É uma aposentadoria por idade progressiva. Certo. Tá? E nós temos a aposentadoria por pontos, que é onde soma sua idade com o seu tempo de contribuição. E para esse ano de 2025, porque todo ano aumenta também, a mulher tem que estar com 92 pontos. E o homem 102, onde você soma, então, os 30 anos de contribuição da mulher, os 35 anos de contribuição do homem com a idade respectiva. Agora, muitas pessoas deixaram de casar formalmente, passaram a ter uniões estáveis. Uhum. Essas aposentadorias também dão direito para essas pessoas? Elas têm que fazer prova. Então, elas vão ter direito... Tem que provar, gente. A pensão por morte. Então, para essas pessoas de união estável, ela tem que provar essa união. Tá. Através de fotos, através de comprovantes de endereço, que eu confesso para você, você chega no meu escritório e a pessoa não tem nada. Tem nada no nome em comum. Uma pergunta, nosso tempo está acabando aqui, mas o INSS, ele é organizado com as informações das pessoas, porque são períodos muito longos, né? 30 anos, a pessoa nem lembra onde trabalhou mais. O INSS é organizado com isso? Ele tem um banco de dados confiável? Tem. Ele tem o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Todas as suas contribuições, a partir de 82, vai para esse sistema. Porque anterior eram os bancos. Para o nosso telespectador, se alguém quiser consultar, qual que é? É o site do governo esse? Isso. Você entra no Meu INSS, então o site é meu.inss.gov.br. Tá. Nós vamos colocar aqui embaixo. Isso. Quando você entra, você vai ter lá um link chamado Extrato Previdenciário CNIS. Tá. Através desse documento, você tem acesso a todas as informações das suas contribuições. Perfeitamente. Desde a sua primeira contribuição. E através lá desse documento que eu vou saber. Tem as contribuições? Às vezes está faltando, às vezes está errado. Perfeito. E isso vai interferir, obviamente, em todos os benefícios que a pessoa for receber. Doutora Shirley, nosso tempo aqui esgotou. Quero agradecer demais. Falamos de um tema extremamente importante. A senhora tem mídias sociais? Tenho. Qual que é? É o doutora Shirley Prato, ali tem vídeos para as pessoas assistirem. Quem quiser contato com a doutora Shirley, está aqui, as mídias sociais dela. E um tema extremamente importante que todos deveriam se preocupar, que é com a sua previdência. Muito obrigado pela participação aqui no nosso programa e seja sempre convidado. Muito obrigada. A você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência e fique agora com o SBT Brasil.